questões que nós discutimos em relação à formação dos profissionais de saúde, e essa não é uma discussão recente, né? É uma discussão que já pauta desde o movimento da reforma sanitária as nossas preocupações e o desafio que foi para consolidar o SUS, mergulhar, né, nesse processo de formação, nas deficiências e nos distanciamentos entre os profissionais que estavam sendo formados e as necessidades de formar um sistema único de saúde, né, que fosse igualitário, de amplo acesso, universal, enfim, com toda a proposta, com todos os princípios produzidos com o pensamento no sistema, na criação do Sistema Único de Saúde. Saúde é um tema que não é, quase que, acredito que não é trabalhado na maioria dos cursos profissionais. Por quê? Porque os cursos profissionais trabalham na perspectiva biomédica da saúde como ausência de doença. Então, os estudantes estudam doenças e não saúde. Estudam exatamente o desvio da norma e não o que é normal. Eu diria que é um conjunto muito amplo e muito complexo de problemas que estão situados aí na interface entre saúde e educação. Para ser um pouco mais objetivo, eu diria que o principal problema é a estrutura dos currículos, né? Os currículos eles têm uma característica muito disciplinar e são muito estreitos e permitem uma pouca autonomia dos estudantes em relação à definição das suas trajetórias acadêmicas. O principal desafio que nós enfrentamos na Escola Estadual de Saúde Pública e na gestão de processos formativos é não dissociá-los da gestão do trabalho e da valorização do trabalhador do SUS na Bahia. Isso nós chamamos como grande desafio porque não adianta somente fazer processos formativos com vistas ao estímulo à criatividade, ao pensamento da valorização que não se resume aos vencimentos no final do mês, mas sim a perspectiva de que o trabalhador é útil ao Sistema Único de Saúde e à sociedade. Quando falamos de gestão do trabalho, estamos falando de condições dignas, de ambiência, da ideia de que compomos uma sociedade com diversidade, diversidade epidemiológica, diversidade geográfica, etnias, questões que envolvem a sexualidade e que tudo isso reverbera nos processos formativos. Então, no campo do desafio é não desatrelar a gestão do trabalho e a educação permanente em saúde. O processo de formação de pessoal para o SUS implica mudanças em vários planos, quer dizer, primeiro no próprio sistema de saúde, que pela legislação é responsável pela condução do processo de formação de pessoal, então caberia ao Ministério da Saúde, às Secretarias de Estado e Município se articularem com as instituições formadoras, principalmente as universidades públicas em particular, para que haja uma adequação dos processos de formação de pessoal nas 14 profissões da área da saúde. Porque a configuração do SUS e seus princípios constitucionais, universalidade, integralidade e equidade, exigem um profissional voltado para um atendimento integral, né, como está colocado na própria Lei 8080 e na Lei 8142. Precisa ser um profissional que tenha uma visão ampla de saúde, que entenda a saúde como mais do que a ausência de doença, enfim, que se esteja qualificado a atuar em diversos níveis de atenção, desde a atenção básica, atenção secundária, atenção terciária. Um profissional que saiba trabalhar em equipe de saúde, ou seja, que valorize o conhecimento, as tecnologias utilizadas por vários profissionais e não apenas subordinado ao poder do médico, não é, a visão biomédica, enfim. E nessa conjuntura atual, né, e com esse Ministério da Saúde, com as mudanças que nós estamos observando na política de saúde, me parece que fica ainda mais difícil se avançar com grandes transformações nos processos de formação de pessoal. Não só na formação acadêmica, mas também na educação permanente, que é outro aspecto muito importante. Bem, eu diria que, embora tenha havido uma maior aproximação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, essas políticas elas ainda são muito fragmentadas e muito desarticuladas, não há uma integração sinérgica entre esses dois órgãos. E há um conjunto também muito heterogêneo de agentes do processo, como, por exemplo, as universidades, as corporações profissionais. Então, não é um cenário muito fácil.
todo modo, tem havido um esforço muito grande dos governos em endereçar problemas relacionados à formação, como a questão do acesso, financiamento, temos as políticas do FIES, né, ProUni, políticas de cotas, políticas em relação ao acesso, como permanência, políticas de ações afirmativas, mas diretamente relacionadas à formação e aos cursos de graduação, também foram produzidos um conjunto variado de estratégias e ações, como a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, o ProMed, ProSaúde, Estágio de Vivências, PET Saúde, enfim, um conjunto de iniciativas, mas elas nos parecem desarticuladas, né, em relação à reversão, à mudança, à reestruturação do modelo de formação que já entendemos que está superado, inclusive nos seus contextos de origem. Então, a própria insinuação, a publicação das diretrizes curriculares nacionais é um conjunto de boas ideias, de bons princípios, boas diretrizes, mas que são insuficientes para fazer face aos grandes problemas da formação que nós temos encontrado na literatura e nas pesquisas que temos feito. E essa tentativa, né, enquanto docente, enquanto um professor preocupado com a formação, nós temos feito alguns esforços no sentido de construir essa articulação. E o curso de graduação em saúde coletiva, que é objeto da sua pergunta, é um curso novo, mais recente, enquanto graduação, né? Porque essa área, ela amadurece e ela surge a partir da pós-graduação, né? E depois, né, de anos nesse percurso, identificando esse amadurecimento teórico-metodológico da área e as necessidades do sistema de saúde na formação desse profissional, foi que, e aí, claro, né, isso se articula também à janela de oportunidade criada pelo Reúne. E aí cria-se, não só aqui no Instituto, mas em outras universidades, o curso de graduação em saúde coletiva. E foi pensado com esse objetivo, inclusive tentando capacitar este profissional para ser, por exemplo, que é uma das possibilidades de atuação desse profissional, um gestor do trabalho coletivo, né? O gestor de processos coletivos de trabalho, podendo pensar, inclusive, nesse desafio que é articular diferentes equipes dentro de um conjunto de possibilidades de atuação que esse profissional tem, né? É o perfil construído no nosso projeto político-pedagógico de formação desse profissional. A segunda característica interessantíssima do curso de bacharelado interdisciplinar em saúde é fazer parte de um movimento interdisciplinar que leva o estudante a não ficar somente no campo da saúde, que também é outra coisa que um estudante que entra no curso de medicina, de nutrição, de fisioterapia, ele faz 4, 5 anos, 6 anos e só estuda ali, né? Fica encerrado naquele espaço. Enquanto que o estudante do BI é convidado a fazer disciplinas de cultura humanística, de cultura artística, de cultura científica. Então, parece, né, irrelevante, mas não é, porque para a formação de um profissional com a visão humanista, né, que saiba de fato acolher, cuidar das pessoas. Quanto ao que a Escola de Saúde Pública vem fazendo e que ela aposta como possibilidade de melhoria deste quadro, é inserir o estudante de graduação e os residentes nos serviços, com uma aposta e uma crença positiva de que este será o novo corpo de trabalhadores do SUS. O VerSUS é um programa criado pelo Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, que incentiva os jovens estudantes da área de saúde a se imergirem no Sistema Único de Saúde, na estratégia de conhecer esse sistema, né, e de possibilitar reflexões sobre como a assistência à saúde no Brasil é a partir do Sistema Único de Saúde, né? É um estágio de vivências na realidade do SUS e eu acredito que o VerSUS, na verdade, é uma possibilidade, é uma oportunidade que os estudantes da área de saúde têm para pensar a profissão e o trabalho em saúde a partir da realidade, né? A partir das necessidades que as pessoas têm a partir do Sistema Único de Saúde e também é exercer a cidadania, né? É pensar como ter no Sistema Único de Saúde do povo, né? Como que essa assistência à saúde pode ser pensada, pode ser colocada. Nós, no Fórum Acadêmico de Saúde, construímos essa vivência interdisciplinar no SUS, inclusive interdisciplinar, porque não é só pensar, não é juntar os cursos em Caxias, mas a ideia é que a gente misture os cursos, misture os saberes, misture as experiências. Então, pessoas de
enfermagem, pessoas de nutrição, pessoas de fonoaudiologia, pessoas de bem de saúde, pessoas que não sejam da área de saúde, porque pensar saúde vai muito além, né, de pensar somente pessoas que têm uma formação, de certa forma, técnica, científica, voltada para o assunto, mas pensar também a saúde como um todo, né? Eu acho que a nós cabe lutar por isso, né? Para que esses avanços que tivemos não retrocedam, né? E para que a gente possa, diante de tantos desafios, né, somar esforços no sentido de conseguir avançar este projeto que a gente sabe, né, e tem claro, né, qual seria o melhor caminho a trilhar para que a gente pudesse ter um atendimento de muito mais qualidade. É preciso e é necessário que as universidades elas criem estratégias de fortalecer esses programas, porque são programas que pautam a formação acadêmica, principalmente na área da saúde, né, uma formação que permita outras reflexões sobre a vida do povo brasileiro, reflexões de como deve ser a assistência à saúde, reflexões sobre a vida do povo trabalhador. Né? Bem, eu diria que um dos principais desafios é nós rompermos com essa lógica profissional da formação, que separa, isola as profissões, os futuros profissionais e dificulta em muito a perspectiva do trabalho em equipe. E nesse sentido me parece que a proposição do regime de ciclos dialoga com essa direção na medida em que ele favorece uma formação mais interprofissional desses indivíduos. Com relação às perspectivas, elas são bastante preocupantes, né? Haja vista o avanço das forças conservadoras no país e não há nenhuma expectativa de da entrada em cena, da entrada no debate, na agenda política, da reforma do ensino superior. E nós que temos pesquisado esse tema nos últimos anos, temos defendido a posição de que se faz necessário a reforma, a reestruturação do sistema de ensino superior no Brasil com a implantação do regime de ciclos e tendo os bacharelados interdisciplinares como seu primeiro ciclo de formação. Nesse sentido, me parece que o cenário é bastante preocupante. Nós avançamos em alguns aspectos. Temos ainda fragilidades, não é fácil. Não é fácil você desconstruir práticas solidificadas, mas é com esse processo e com esses movimentos, né, que não são só movimentos nossos, dos docentes para os alunos, mas dos alunos para os docentes, eu acho, e também dos serviços que cobram uma atuação numa perspectiva mais interdisciplinar. O que deve ser adotado atualmente, né, que é o modelo baseado nos determinantes sociais de saúde, em pensar o indivíduo e sua coletividade também, né? Então é um modelo ainda que é muito individualizado e que precisa, de certa forma, ser rompido essas barreiras e que nos próximos períodos, né, que seja pensado o indivíduo de sua forma coletiva, que se pense nos determinantes sociais. E essa formação ela precisa também estar atravessada e atrelada diretamente à defesa do Sistema Único de Saúde, porque nós entendemos que o Sistema Único de Saúde é direito do povo, né? É um direito conquistado com muita luta. E nós enfatizamos a necessidade do profissional de saúde trabalhar com promoção da saúde, com prevenção de riscos, também com assistência, evidentemente, e reabilitação, mas ele precisa ter essa visão mais ampliada do que seja saúde. Saúde como serviço, saúde como direito, saúde como um valor, enfim, saúde como um modo de andar a vida.